E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o assunto que vocês mais me perguntam e mais me pedem para falar, que são os fundos imobiliários. São tantas pessoas no Instagram pedindo para eu falar sobre fundos imobiliários que, para atender essa demanda, eu criei uma playlist exclusiva aqui no YouTube só relacionada a fundos imobiliários, tá bom? Falando nisso, se você não me segue ainda no Instagram, tá aparecendo aqui o arroba, tá? O nome é O Álvaro Mateus. Poxa, me segue lá, troca uma ideia comigo, manda uma mensagem no direct, eu abro sempre caixinha de pergunta para responder as dúvidas de vocês. Então me segue lá e acompanha que eu produzo bastante conteúdo lá também e a gente consegue um contato mais próximo do que aqui através de vídeo, tá bom? Mas vamos lá, para suprir essa demanda de curiosidade de vocês querendo saber sobre fundos imobiliários, eu fiz essa playlist de fundos imobiliários e eu tô trazendo esse vídeo como mais um vídeo para complementar essa playlist. E no vídeo de hoje eu vou dizer para vocês, eu vou ensinar vocês como analisar um fundo imobiliário. Então eu vou trazer os aspectos que você tem que olhar, prestar atenção para escolher o melhor fundo imobiliário para colocar na sua carteira de investimentos. Ou os melhores fundos imobiliários, né? Lembra que diversificação é sempre muito importante. Bom, então vamos lá, vamos começar o vídeo. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, aquele recadinho de todo vídeo que você já sabe qual é, porque eu sei que você está assistindo esse vídeo aqui, você já assistiu outros, então você já sabe, você talvez só não tenha feito ainda, então eu vou aqui fazer meu papel de produtor de conteúdo de pedir de novo para que você curta o vídeo se você gostou do vídeo, se esse vídeo te agregar alguma informação, se você quer saber mais sobre esse assunto de fundos imobiliários, não se esquece de clicar no botão de gostei aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever aqui no canal para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, tá bom? Então não se esquece, curte o vídeo se você gostou e se inscreve aqui no canal. Olha, tem uma grande chance de você ter caído de paraquedas aqui nesse vídeo, tá? E não entenda o que é fundo imobiliário. Muita gente que me acompanha aqui está começando nesse mundo dos investimentos e ainda não entende exatamente todos os tipos de investimentos, tá? Então, se por acaso você é alguma dessas pessoas e você não entende sobre fundos imobiliários, eu vou deixar a playlist que eu falei anteriormente no vídeo aqui em cima, tá bom? Para depois que você terminar esse vídeo, clicar aqui e estudar e ver todos os vídeos que eu falo sobre fundos imobiliários. Explico o que é, mostro a metodologia de viver de renda com fundos imobiliários, tem muita informação bacana. Então quando acabar esse vídeo, não se esquece de conferir a playlist toda que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Mas basicamente investir em fundos imobiliários é bem parecido com você investir em imóveis físicos, tá bom? Só que a diferença é a seguinte, você não vai ser o único proprietário daquele imóvel ou daqueles imóveis. Normalmente você vai comprar cotas de um fundo de investimento, você vai comprar pedaços de um fundo de investimento junto com diversos outros investidores, tá? Todos esses vão fazer parte desse fundo e esse fundo de investimento, com todo esse dinheiro captado de todos os investidores, vai comprar diversos imóveis, tá? Geralmente imóveis com mais qualidade, de valor maior. E aí esses imóveis vão ser colocados para alugar. E aí esses imóveis vão receber aluguéis todos os meses. Os inquilinos vão pagar para o fundo, que é o proprietário dos imóveis, e o fundo vai distribuir esse aluguel para você que faz parte do fundo e que é investidor, que tem um pedacinho do fundo, tá? Então basicamente a dinâmica é essa: você investe no fundo de investimento, o fundo de investimento compra o imóvel, esse imóvel está alugando, o inquilino vai pagar o aluguel, vai pagar para o fundo dá para você o dividendo, que é o aluguel isento de imposto de renda, tá? Importante, esse é um fator muito bacana, que muita gente gosta de investir no imobiliário por isso, tá? Os dividendos, ou seja, o que você recebe mensalmente de aluguel, são isentos de imposto de renda. Então, por essas informações, você já deve ter sacado que esse tipo de investimento é um dos investimentos mais amados pelos brasileiros, pelo fato de que investir em imóveis já ser uma coisa intrínseca na cultura dos brasileiros, tá? Desde sempre a gente já tem essa cultura de investir em imóveis. E além disso, tem o fato de você ganhar uma renda todos os meses, tá?
que esse fundo vai distribuir. E além disso, como eu disse, é isento de imposto de renda. É como se fosse um salário, tá? Que vai cair na sua conta todos os meses. Da mesma forma que se você comprasse um imóvel físico e recebesse aluguel dele, só que com diversas vantagens, isenção de imposto, diversificação, não precisa esquentar a cabeça com inquilino e diversas outras vantagens que você tem em investir o fundo ao invés de investir direto no imóvel físico, tá? Mas isso é coisa para outro vídeo. Então, basicamente, esse é um salário que você recebe sem precisar fazer nada. Todo mês simplesmente vai cair dinheiro na sua conta, simplesmente por você ter um pedaço daquele fundo, tá bom? Esse é o conceito. E essa é a chamada tão famosa renda passiva. E agora, partindo do pressuposto que você já entendeu o que são fundos imobiliários, ou que você já sabia antes de toda essa explicação, a gente vai entrar na parte do que você tem que olhar para escolher os seus fundos imobiliários. Então são basicamente 3 coisas para você fazer aquele filtro inicial de análise, tá? A primeira coisa, e talvez a mais importante, seja o PVP. O PVP é o preço sobre valor patrimonial. A segunda coisa que a gente tem que olhar é a recorrência dos pagamentos desse fundo, tá? E depois a gente vai dar uma estudada na vacância desse fundo. Mas calma que eu vou explicar uma dessas coisas de cada vez. O PVP, como eu disse, significa o preço dividido pelo valor patrimonial. Talvez seja o indicador mais importante na hora de você investir em algum imóvel. Porque esse indicador, ele te diz o quão barato ou o quão caro você está comprando aquele imóvel. Não entendeu, né? Mas calma que você vai entender. Olha, deixa eu dar um exemplo. Imagina que você vai comprar um imóvel que custa 300 mil reais. Digamos que o valor de mercado desse imóvel é 300 mil reais, um apartamento. Pronto, um apartamento de 300 mil reais. Se eu te vender esse imóvel por 400 mil reais, você compra ele, sendo que o valor de mercado é 300? Provavelmente não. Mas se eu quiser te vender esse mesmo imóvel por 200 mil reais, se você tiver o dinheiro, muito provavelmente você vai querer comprar esse imóvel. Então esse é o conceito, é isso que o preço dividido pelo valor patrimonial vai te mostrar, o famoso PVP. Ele vai mostrar o quanto de desconto você está tendo ao comprar ou quão mais caro você está comprando aquele imóvel. Então o cálculo do PVP se dá de maneira muito simples, é basicamente o preço dividido pelo valor patrimonial. Então vamos calcular, olha, nesse exemplo que eu dei, a gente teria que dividir os 400 mil reais, que foi o valor da primeira oferta, pelos 300 mil reais, que é o valor de mercado do imóvel, do apartamento. Se a gente fizer isso, a gente vai ter um resultado de 1,33 de PVP. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está pagando 133% do valor do imóvel para mim. Ou seja, você está pagando 33% mais caro do que o quanto aquele imóvel realmente vale no mercado. Agora, se a gente dividir os 200 mil reais, que foi o valor da segunda oferta, por 300 mil reais, que é o valor oficial do imóvel, o valor de mercado, vai dar um resultado de 0,66 de PVP. E isso quer dizer que você está comprando o imóvel por 66% do valor de mercado dele hoje. Ou seja, você está comprando o imóvel com 34% de desconto. E é por isso que você compraria ele de 200 mil e não compraria de 400 mil, sendo que ele vale os 300. Olha, só um ponto para ver se você realmente entendeu como funciona o PVP, tá? Para você comprar um imóvel pelo preço de mercado dele, o PVP teria que ser igual a 1, tá? Que é igual a 100% do valor de mercado que você está pagando. Então o PVP tem que ser igual a 1. Sempre quando o PVP é maior que 1, quer dizer que o imóvel está sendo negociado mais caro do que o valor de mercado. Sempre que o PVP é menor que 1, quer dizer que o imóvel está mais barato do que o valor de mercado dele.
entendeu? Por isso que se eu te oferecesse 400 mil, você não compraria, porque o PVP seria de 1,33, é maior que 1. Mas se eu te oferecesse de 200 mil reais, você provavelmente compraria, porque o PVP seria de 0,66, o que é menor que 1. Então lembra disso, que fica fácil de você entender quando tá caro e quando tá barato. Se a gente abrir o statusinvest.com.br e olhar o HGBS11, por exemplo, ele é o fundo de shopping que eu quis trazer aqui para vocês de exemplo, tá? Perceba que o PVP dele está em 0,79, ou seja, está abaixo de 1. Isso quer dizer que se você comprar esse fundo hoje, você vai estar comprando vários shoppings com 21% de desconto no preço de mercado. Perceba que ao lado esquerdo do PVP você tem o valor de mercado por cota, tá? Seria basicamente o valor de mercado de cada cota que está sendo negociada no mercado. E lá em cima você tem o valor que a cota está sendo negociada hoje. Então presta atenção, olha, essa informação mostra pra gente que cada cota desse fundo tem um valor de mercado de R$ 215,12 e está sendo negociado hoje a um preço de R$ 170,15. Ou seja, isso mostra que esses shoppings estão mais baratos do que o valor de mercado. Então isso apresenta uma excelente oportunidade de você comprar um imóvel mais barato do que o que ele realmente vale. Agora o exemplo oposto que eu quis trazer para vocês é da mesma gestora, tá? E o nome do fundo é o HGLG11. O HGLG11 ele é um fundo de logística, tá? Ele é um dos maiores e mais antigos fundos imobiliários negociados em bolsa de valores. O HGLG11 ele está com um PVP de 1,13. Isso quer dizer que se você comprar esse fundo hoje, você vai estar comprando diversos galpões logísticos com 13% de ágio, ou seja, você está comprando com 13% mais caro do que o valor de mercado deles. Perceba também, da mesma forma que a gente falou do HGBS, que o valor de mercado por cota do HGLG está em R$ 148,08 e ele está sendo negociado a R$ 167,99. Então ele está sendo negociado a um preço maior do que o valor de mercado dele. Então, traduzindo tudo isso, o que eu quero dizer? O HGLG ele está sendo negociado num valor mais alto, ou seja, ele está mais caro do que o que os imóveis dele valem no mercado. Isso quer dizer que ele é ruim? Não, não necessariamente, tá? Mas é importante que na hora de você investir, você entenda se você está pagando o valor justo, se você está pagando o valor abaixo ou o valor mais alto do que aquele imóvel realmente vale. A segunda coisa que a gente tem que olhar para incluir um fundo imobiliário na nossa carteira é a rentabilidade desse fundo. E é aí que muita gente se engana, porque muitos investidores amadores erram ao olhar isso por uma métrica chamada Dividend Yield. E você não tem que olhar por aí, porque o Dividend Yield ele mostra uma relação entre o valor atual da cota e o quanto essa cota distribuiu de aluguéis mensalmente nos últimos 12 meses. Só que isso acaba sendo um erro, porque o mais importante na rentabilidade não é o quanto ela pagou no último ano, mas a recorrência e a previsibilidade que esses imóveis tendem a me pagar pelos próximos anos. Porque pensa, a coisa mais importante para você que está começando a investir no imóvel não é se ele pagou muito no ano passado. Você não quer saber isso. Você quer saber se nos próximos anos ele vai conseguir te pagar e se você vai ter uma previsibilidade, ou seja, se ele vai te pagar o mesmo valor ou valores bem próximos mensalmente, para aí você não ter nenhuma surpresa. Então essa é a coisa mais importante quando você olha a rentabilidade, é a previsibilidade dos pagamentos e a recorrência, não simplesmente se pagou mais no ano passado, porque o que adianta você investir em um imóvel que pagou muito no ano passado e não vai te pagar quase nada nos próximos 10 anos? Isso é um investimento ruim. Então por isso você tem que ficar atento a escolher os indicadores certos para analisar
as determinadas informações sobre os imóveis. Aí na tela está aparecendo para vocês um outro fundo, tá? Esse é o HGRU11. Esse é um fundo de varejo. Mas olha uma coisa importante, prestem atenção na constância dos pagamentos mensais desse fundo. Houveram algumas oscilações, claro, mas essas oscilações foram mínimas até para um período de pandemia, que foi o período de 2020 e 2021. Mas perceba a previsibilidade que você tem de rentabilidade se você investir nesse fundo. Agora, olhem o VISC11, por exemplo, que é um fundo de shopping. Olha o quanto os aluguéis variaram em todo o período, nos últimos 5 anos. Foi infinitamente maior do que o HGRU variou. Claro que houve um reflexo da pandemia aqui, mas ainda assim ele se mostrou um fundo muito menos robusto em períodos de crise comparado com o HGRU, pois ele variou muito de mês a mês o quanto ele te pagaria de aluguel. Então, quanto mais previsíveis forem os aluguéis, melhor é para você, investidor, porque você tem uma base mais certa do quanto você vai receber no próximo mês. E aí você consegue programar a sua vida baseado nisso. E você não vai ter nenhuma surpresa de receber um valor alto no mês e no outro mês simplesmente receber muito menos e aí gerar problemas, entendeu? E a terceira coisa que a gente tem que analisar quando vai investir em fundo imobiliário é a vacância, tá? A vacância quer dizer basicamente o quanto daquele imóvel não está sendo alugado, o quantos por cento de um prédio comercial de 100 salas, digamos que 5 salas não estão sendo alugadas e as 95 estão, então ele tem uma vacância de 5%, né? Porque 5% desse imóvel não está sendo alugado. Basicamente isso é a vacância. Os fundos imobiliários, por serem um tipo de investimento que tem diversos imóveis, ou seja, um fundo com diversos imóveis, a vacância geralmente é muito baixa, tá? Então corre no máximo na faixa de uns 10% de vacância. Para consultar a vacância de um fundo imobiliário, basta acessar o site fundsexplorer.com.br e aí você digita o ticker do fundo imobiliário que você está pesquisando e se você descer, lá embaixo mostra a informação, que é a vacância atual do fundo que você está analisando. Um fundo com até 10% de vacância, poxa, ok, mas passando de 10% você já tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque não faz sentido você comprar um imóvel que grande parte dele não esteja te gerando renda, já que o seu objetivo nesse investimento é gerar renda. Então, se tiver uma vacância de mais de 10% no fundo que você esteja pensando em colocar na carteira, toma um pouco mais de cuidado com esse fundo. Bom, e esses foram os 3 principais fatores que você tem que olhar para você analisar um fundo imobiliário. Claro que para você fazer uma análise mais profunda, você vai precisar analisar muito mais coisa do que essas 3 que eu trouxe aqui no vídeo. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, poxa, Álvaro, quais as outras coisas que eu tenho que analisar no fundo imobiliário, eu posso trazer a parte 2 desse vídeo. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem a parte 2 desse vídeo, que eu organizo direitinho e trago para vocês quais os outros aspectos super importantes também que você tem que olhar para escolher cada vez melhor os seus fundos imobiliários. Bom, e se você gostou desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, te trouxe alguma informação interessante, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo para eu saber que você gostou do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal também para fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para que eles entendam um pouco mais sobre essa modalidade de investimento que é fundos imobiliários e principalmente se eles estiverem começando a investir agora ou tenham vontade de começar a investir, manda esse vídeo para eles, manda esse canal para eles que eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo um grande favor para eles se tornarem cada vez melhores investidores. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.